Oi, gente, estamos de volta aqui no canal. Hoje a gente tem mais um episódio da série Medo Imortal, que é uma série publi-editorial que eu tô fazendo com o apoio da editora Darkside, que publicou esse livrão aqui, uma antologia de autores que fizeram parte da Academia Brasileira de Letras, principalmente na época da sua fundação, e que escreveram contos que tinham espírito gótico, espírito de mistério, de terror, de suspense. A gente já falou de vários autores aqui que estão reunidos nessa antologia, mas nesse mês agora de outubro, eu tô fazendo aqui no canal, inspirada, é claro, na campanha nacional do Outubro Rosa, de prevenção ao câncer de mama, eu tô fazendo um mês temático em que eu vou trazer para vocês mulheres espetaculares. Na semana passada a gente começou já com uma resenha de Um Teto Todo Seu, da Virginia Woolf, uma das mais importantes escritoras do século XX e até hoje, muito importante. E eu vou surpreender vocês ainda esse mês, vai ter muitas mulheres interessantes, não apenas escritoras, mas aguardem. Mas como a gente está fazendo ainda a série Medo Imortal, eu achei que agora seria o momento ideal para falar da única mulher presente nessa antologia, que é a escritora Júlia Lopes de Almeida, que deveria ocupar, mas não ocupa, a cadeira número 3 da ABL. Vocês sabem que eu tô fazendo por ordem cronológica, né? Eu tô falando dos autores desde aqueles que viveram e morreram antes mesmo da fundação da academia, mas foram escolhidos patronos, até as primeiras cadeiras. No episódio passado a gente falou do Coelho Neto, que ocupa a cadeira número 2. Agora o natural seria falar da cadeira número 3 de Júlia Lopes de Almeida. Acontece que Júlia Lopes de Almeida nunca ocupou essa cadeira, ela nunca fez parte oficialmente da Academia Brasileira de Letras, muito embora ela tenha participado das reuniões para a criação da academia, copiada, claro, do modelo francês, e exatamente por ser copiado do modelo francês, acharam que não seria adequado trazer ou admitir mulheres dentro da Academia Brasileira de Letras, porque eles não faziam assim lá na França. É como se a presença de uma mulher fosse atrapalhar, fosse interferir no prestígio dessa instituição, né? Eles tinham que começar com tudo, eles não poderiam aceitar mulheres porque daí não iam ser levados a sério. Sabe-se lá quais foram os argumentos que eles usaram na época. A questão é que esse banimento permaneceu até, pasmem, os anos 70. E a primeira mulher a ocupar a Academia Brasileira de Letras foi Raquel de Queiroz. Ou seja, demorou mais de 70 anos. E como se isso não fosse absurdo, quem acabou ocupando a cadeira número 3, que deveria pertencer a Júlia Lopes de Almeida, acabou sendo o marido dela, o poeta português, nasceu lá em Portugal, chamado Filinto de Almeida, que não era considerado importante naquela época e hoje em dia, então, foi completamente esquecido. Um poeta de qualidade mediana, ele não chegava a ser propriamente ruim, mas também não era um grande poeta. Ele próprio admitiu, ele falou assim: "Eu nunca disse isso a ninguém, mas há muito que penso. Não era eu quem deveria estar na academia, era ela." Ele estava falando da sua esposa, Júlia Lopes de Almeida, que naquela época, no começo do século XX, era uma escritora popular. Ela vendia livros, ela era reconhecida pela crítica e, no entanto, por ser mulher, acabou ficando de fora da organização. Eu tenho aqui 2 romances de Júlia Lopes de Almeida que está sendo redescoberta pelas novas gerações. Esse aqui é A Falência. É um livro que entrou para a lista de leituras obrigatórias do vestibular da Unicamp. Aliás, é bom que as universidades façam isso, que recuperem esses autores que o tempo esqueceu. A Júlia Lopes de Almeida é uma dessas autoras, ela era considerada tão importante quanto a Luísa Azevedo, quanto o próprio Coelho Neto, a gente falou sobre ele no último episódio. Ela era considerada uma das mais importantes escritoras do seu tempo e ela foi esquecida. Ela não aparece nos livros de história, nem nos livros de literatura brasileira e, no entanto, ela tem grande qualidade. Aqui a gente tem A Falência e eu tenho um outro romance dela, A Intrusa, que também estão na minha lista de futuras leituras. Aliás, há muito tempo que eu quero ler A Falência, mas é tanta coisa para ler, tanta coisa importante, tanta coisa que vai se acumulando que eu ainda não consegui. Pois bem, o que a gente vai encontrar aqui no Medo Imortal na antologia? A gente encontra 6 contos de Júlia Lopes de Almeida, 6 contos de inspiração gótica, ou seja, contos sombrios, contos que se passam à noite e que trazem o lado mais
profundo e submerso da natureza humana. É muito interessante ler essas histórias de terror sob o ponto de vista de uma mulher. Desses 6 contos, todos eles publicados num outro volume chamado Ânsia Eterna, que ela publicou em 1903. Desses 6 contos, 3 deles são importantes, eles são banais, né, os assuntos, mas deveriam ser mais presentes na literatura. Nunca tinha visto uma autora antiga falando desses temas. Mulheres que sofrem violência física ou violência sexual, seja do seu pai, do seu namorado ou do seu padrasto. As 3 primeiras histórias não tem nada de sobrenatural, elas trazem a realidade terrível, tenebrosa e, por que não, de um livro de terror de mulheres que sofreram algum tipo de violência. E isso eu achei muito insólito, não existe nada parecido aqui nessa antologia repleta de contos escritos por homens. Já os outros 3 contos trazem outros temas, aí ela se permite variar mais. Num desses contos ela volta para o Egito Antigo e fala de uma princesa que tinha o mórbido desejo de chupar, de lamber sangue, como se fosse um vampiro. Ela fala também sobre um pianista que faz uma apresentação em que ele praticamente entrega sua vida dedicado à arte. E também uma outra história, essa mais fantástica, mais sobrenatural, em que um homem enxerga a personalidade das flores. Quando ele vê flores num jardim, ele vê essas flores se transformando em pessoas, como se elas tivessem personalidade. Então é um lado um pouco mais fantástico. Eu quero ler para vocês, já que eu estou apresentando uma autora que provavelmente a maioria de vocês nunca ouviu falar. Eu quero ler um desses contos para vocês, bem curtinho, ó, ele só tem esse primeiro conto, 3 páginas. Então não vai tomar muito tempo e eu tenho certeza que você vai conseguir entender o que eu tô falando quando eu digo que Júlia Lopes de Almeida traz um olhar original, um olhar diferente, um olhar que uma escritora mulher consegue trazer para a literatura pelo fato de ser mulher. Vamos lá. As Rosas. O meu jardineiro era um homem de feio aspecto, todo coberto de pelos eriçados, vermelhaço de pele e de olhar desconfiado e sombrio. Toda a gente me dizia: olha que aquele sujeito compromete a tua casa, põe-no fora. Mas como ele era calado, metido consigo e porque principalmente tratava muito bem das minhas flores, eu levantava os ombros. Não é tanto assim, pobre homem, aqueles modos de animal bravio, não os tinha de certo por culpa sua. E assim íamos vivendo. Uma tarde em setembro eu desci ao jardim. Que crepúsculo aquele! No céu esgarçado de nuvens, a lua em foice brilhava já e com tamanha doçura que dava vontade a gente de não fazer outra coisa senão olhar para ela. Havia também no ar, transparente e calmo, tal delicadeza de colorido que a minha alma ficaria nela estática se os olhos, percorrendo tudo, não vissem logo a infinidade de rosas que as minhas roseiras prometiam. Quantos botões, mãe do céu! Tudo isso abre essa noite, resmungou o jardineiro. Amanhã haverá centenas de rosas no jardim. A minha fantasia desencadeou-se. Centenas de rosas frescas, todas abertas, deveriam dar uma graça nova àquele recanto, pouco acostumado a semelhante fartura de flores. Eu mesma quereria colhê-las ainda fresca de orvalho. Mandaria um ramalhete à minha mãe, cobriria de rosas a sepultura de minha filha, encheria de rosas a minha casa. E usando de uma forma imperativa e severa, pouco comum em mim, disse ao hirsuto jardineiro que não tocasse nenhuma flor. Seria eu quem colhesse todas. Ele curvou-se em obediência. Nessa noite fui cedo para a cama, preparando-me para madrugar no dia seguinte. E tal era o meu propósito que peguei logo num sono doce e tranquilo. Eram 6 horas e eu já estava no jardim. Como quem desperta de um sonho, apatetada, olhei a roda e só vi folhas. Folhas e mais folhas verdes, nenhuma flor. Gritei pelo jardineiro e ele veio, como por encanto, no momento, mas com tal jeito e com tão demudadas feições que tive medo. Os olhos, de vermelho, eram só sangue. A barba áspera, longa e ruiva, estava revolvida como por um vento de loucura, e nos grossos braços tisnados tinha sinais fundos de unhadas.
As minhas rosas? Perguntei-lhe, disfarçando o pavor que a sua figura estranha me infundia. Estão aqui, disse com voz grossa e caminhou para o quarto. Fui atrás dele, espantadíssima, mal segurando a saia do vestido, que não se molhasse na relva, cheia de raiva e curiosa ao mesmo tempo. O quarto do jardineiro era ao fundo, entre a horta e o jardim, ao pé de 2 limoeiros da Persa, de gostoso cheiro. Ensombrando a porta, havia uma latada de maracujás, e à esquina, encostados na parede, estavam os utensílios de jardinagem. Que quererá ele? Perguntava eu a mim mesma. De repente, estaquei. Não entro, respondi com o gesto que me fazia. Então olhe daí, replicou o homem bruscamente, escancarando a porta. Encostei-me no umbral para não cair. No meio do quarto, sob uma avalanche de rosas, entrevi o corpo de uma mulher. Era minha filha, disse o jardineiro, entre soluços que mais se assemelhavam a uivos do que a voz humana. Uma dor abandonou-me e correu por esse mundo. Essa noite veio bater-me ao portão, muito chorosa, que o amante lhe batera. Ouviu bem, senhora? Quis fazê-la jurar que desprezaria agora esse bandido para viver só do meu carinho. Só do meu carinho. Eu havia de tratá-la com todo o mimo, como se fosse uma criancinha. Fiz-lhe 1000 promessas, de joelhos, com lágrimas. Sabe o que respondeu a tudo? Que amava ainda o outro. Cego de raiva, matei-a. Matei-a e não me arrependo. Antes morta por um pai honrado do que batida por um cão qualquer. Depois de morta, achei-a linda, linda, mas coitadinha, vinha miserável, quase nua. Tive pena e, para fazê-la parecer bem a Nossa Senhora, vestia de rosas. Esse é o conto, repetindo o nome, As Rosas, de Júlia Lopes de Almeida, que traz, é muito evidente, inspiração da literatura gótica e que traz essa situação. É simples, né, o que acontece, é só uma senhora que tem um jardineiro que promete que vai dar rosas no seu jardim, dona, e ela fica toda entusiasmada. Quando chega lá não tem rosas nenhuma, porque o jardineiro tomou todas as rosas para enfeitar o corpo de sua própria filha, a quem ele tinha assassinado para manter a sua honra de pai, já que a filha tinha ousado preferir o seu amante, que aliás também já tinha batido nela, ou seja, essa moça apanhou de todos os lados, né? Apanhou do namorado, né? Do amante, como eles colocam aqui no conto, apanhou do cara de quem ela gostava e apanhou do próprio pai, apanhou mesmo a ponto de perder a vida. São 3 os contos aqui presentes na antologia que trazem a violência contra a mulher, sempre provocadas por um marido, ou por um pai, ou por um padrasto, enfim, é uma pessoa muito próxima da moça. E eu nunca tinha visto tão claramente assim esse ponto de vista feminino, mostrando o que acontecia com as mulheres. Você percebe pelo tom da autora que ela não está necessariamente reprovando o que fez o jardineiro. Quer dizer, ela considera o jardineiro um homem sombrio, assustador e tal. Mas dentro do código de honra que existia entre os homens nos anos 1900, que foi quando Júlia Lopes de Almeida escreveu essa história, esse tipo de atitude do pai de matar a própria filha a pancadas porque ela preferia fugir de casa com seu amante, não era condenado pela sociedade. Esse homem não seria punido. Definitivamente ele não seria punido. Ele estava apenas protegendo a sua honra de pai. E ele tinha direito de fazer aquilo com uma filha desobediente, uma filha que se tornasse fugitiva, que preferisse, né, fugir com um homem com quem ela não era casada e tudo mais. Então, não necessariamente esse homem está sendo reprovado, mas ao ser retratado como um homem sombrio, assustador, de cara carrancuda, que despertava o medo em todas, a Júlia Lopes de Almeida, na minha opinião, está mostrando que mulheres, moças pobres, estavam submetidas a um filme de terror, estavam submetidas a histórias de terror no seu dia a dia, seja porque estavam sob o poder de pais violentos ou sob o poder de namorados, maridos, amantes, que também eram violentos.
Então, é como se a realidade de uma mulher, principalmente uma moça mais pobre, como a filha do jardineiro, fosse assim, fosse uma história gótica. E, enfim, outras histórias vão ter mais ou menos esse tom. É que elas são mais longas, então eu não quis fazer a leitura para vocês. Tudo está reunido aqui na antologia Medo Imortal. Achei muito legal, foi um dos pontos que mais me agradou nessa antologia, é o fato deles terem incluído Júlia Lopes de Almeida, que oficialmente não faz parte da Academia Brasileira de Letras, não está nos anais da história como uma das imortais, mas informalmente, de fato, ela mereceria ocupar a cadeira número 3, assim como outros autores que estão aqui selecionados na antologia. Se você quer continuar acompanhando esse projeto comigo, se você ainda não comprou o Medo Imortal, compre, usa o link que está aqui embaixo, assim os próximos autores você vai ler junto comigo, eu vou comentando cada um deles com você, para vocês terem uma ideia do que vem por aí na série. A gente ainda não falou de Machado de Assis, não falamos de Aloysio Azevedo, não falamos do João do Rio, do Humberto de Campos, enfim, ainda tem autores muito legais que a gente ainda vai conversar a respeito durante essa série Medo Imortal. Então, reforçando, o link para vocês comprarem está aqui embaixo na descrição. Eu aproveito também para deixar um beijo de agradecimento, de carinho a todos os meus padrinhos e madrinhas que me ajudam nesse projeto. Se você quiser se tornar um padrinho ou uma madrinha aqui do canal, é só conhecer a nossa campanha no Padrim. O endereço está aqui embaixo da tela. Um beijo a todos, a gente se vê no próximo vídeo. Sexta-feira vai ter resenha autora mulher, vai ser bem legal, tenho certeza que vocês vão gostar. Tchau, tchau!